início do encantamento amoroso de qualidade, o homem tem a dificuldade de ereção, né? Se sinta travado, inibido, diante de mulheres que ele valoriza muito, né? Inclusive tem expressões populares também que falam disso, né? Muita areia para o meu caminhãozinho. Se for muita areia para o caminhãozinho, o indivíduo que está ali com o caminhão pequenininho não dá conta. E trava a sexualidade. Isso o Freud marcou em 1912, né, que o homem precisa se sentir superior por cima para poder funcionar sexualmente. É uma das poucas coisas que Deus fez certo, porque as mulheres também gostam que os homens sejam superiores. Então, o homem precisa se sentir superior para funcionar, e as mulheres gostam que o homem seja superior a elas. Eles gostam. O amor feminino tem muito a ver com a admiração, assim, de olhar o homem, meu herói. Pode até dar inveja junto, mas que quer que seja herói. E é gozado porque isso eu só pensei porque uma das coisas que eu falei ontem à noite, que eu não vou repetir aqui, porque tem gente que estava lá ontem, parece que eu sou uma pessoa de repertório muito pequeno, mas a verdade é que quando as mulheres hoje têm se desenvolvido mais que os homens, isso vai dar encrenca, porque se as mulheres querem olhar os homens para cima, essa meninada de 18, 19 anos estão fritos, porque as mulheres vão ter que olhar para baixo. Eles estão muito aquém delas, as moças estão se desenvolvendo mais do que os rapazes, e isso vai dar problema já já, né? Já está dando, está cheio de gente que fica reclamando que o marido não rende aquilo que elas esperavam, né? Elas esperavam porque pintado de cor-de-rosa também é aquilo que não era, porque dava para saber antes. Isso é um fator de crise, de atrito, provavelmente de separação também. Aliás, quase todas as causas de separação são as mesmas que determinadas pelo casamento. As pessoas se casam pelas mesmas razões, se divorciam pela mesma razão que se casam. As diferenças, as divergências, as escolhas inadequadas, quer dizer, o erro de escolha, né? De todo modo, essa conciliação entre o sexo e a agressividade, essa conciliação entre o sexo e o amor é sempre um fenômeno complexo, porque o compromisso com a agressividade faz com que o desejo vá em direções muito equivocadas. E isto sempre me surpreendeu, porque a maior parte das alianças sentimentais, portanto, tenha se constituído em função do desejo sexual e não, vamos dizer, de afinidades intelectuais ou mesmo afinidade de caráter. Afinidade parece que virou, era uma palavra pouco relevante, parecia que tudo tinha que ser fundado no desejo, né? E no desejo, assim, e o desejo puxado pela agressividade, porque sem perceber a gente casa com o inimigo dentro dessa lógica, né? Porque o desejo não vai atrás do amigo. Aliás, amigo acaba sendo definido como aquela pessoa com a qual a gente tem uma ótima relação de afinidade, de encaixe, de gostos e interesses, sem tesão, né? Ou seja, a gente, então, como não tem tesão, a gente acaba não casando com o amigo. Se não casa com o amigo, casa com o inimigo. E casando com o inimigo, depois tem que descasar do inimigo, porque o inimigo morte, né? Esses foram os problemas que me trouxeram para esta área, para a área da reflexão moral. Que tipo de escolha, por que as pessoas escolhem desse jeito, por que a sexualidade contribui tão negativamente para os encaixes e para a vida, vamos dizer assim, tão negativamente para a vida afetiva das pessoas. Este é o tema. Essa foi sempre a principal preocupação minha, e evidentemente que todo o trabalho também é de tentar encontrar as fórmulas conciliatórias, como é que se resolve esse dilema, né? Eu venho trabalhando nisso, toda a minha obra é voltada a isso. Eu queria de novo dizer a vocês que, se vocês quiserem participar, se colocando ou colocando questões, me facilita, porque eu tenho tantas coisas para falar sobre isso que eu fico, às vezes, meio perdido em escolher quais são os assuntos que possam ser mais relevantes. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês me ajudem. Se não quiserem fazer, eu vou falando, mas quem quiser pode levantar a mão em qualquer momento, que eu, então, imediatamente mudo o assunto para o que tiver. Inclusive, jornalista pode perguntar, se não precisa perguntar para mim depois.
Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Você estava falando que é muito difícil você ter tesão pelo amigo. Por que isso acontece, sendo que você tem tantas afinidades, tem tantas coisas em comum? É tão fácil conviver com um amigo, mas não tenho tesão. Justamente porque o tesão está vinculado à agressividade. E com um amigo você não tem agressividade. Se você vive uma cultura que reforçou essa tendência, que possa existir até na biologia, entre sexo e agressividade, evidentemente você acaba tumultuando, complicando a questão do encaixe sentimental, porque se o sexo puxa na direção da agressividade, o amigo não provoca agressividade. Aonde provoca agressividade? Aonde existe inveja, onde existe rivalidade, onde existe tensão, onde existe desconfiança. Né? No caso do Cafajeste, por exemplo, é um desafio permanente, né, para a mulher. A mulher casa com um cara que ela não confia e que ele está sempre escapulindo, ele pode a qualquer momento participar ou desenvolver interesse por outros personagens, etc. É como se fosse um sabonete molhado, ela está sempre querendo pegar, né? E ele escapulindo. Com esse negócio de sempre querendo pegar, ela está sempre querendo se superar, inclusive sexualmente, né? Então é um negócio extremamente excitante, porque é um desafio, né? O cafajeste é um desafio permanente para o esposo, enquanto ela tiver paciência com a cafajestada dele. Então as mulheres boas, casadas com homens não tão bons, elas são muito bem sucedidas sentimentalmente por causa disso, porque o cafajeste ele sai com outras, mas ele também funciona bem em casa. O cafajeste não tem problema sexual. Também cafajeste não se apaixona. É bom deixar as coisas bem claras. Tem duas turmas de gente. As turmas que se apaixonam e a turma que não se apaixona. A turma que se apaixona são os que não são os cafajestes. Cafajeste é um cara que quer ser amado, não quer amar. Né? Então, existem dois tipos de pessoas que gostam de amar e os que não sei se gostam, mas só sabem ser amados. Então, eles querem ser amados. E, portanto, não se apaixonam. Né? Mas as mulheres se apaixonam, às vezes, por eles, e elas então ficam querendo conquistar. É um desafio fascinante, porque parece que eles estão sempre escapulindo e elas estão sempre querendo pegar. Isso recíproca é verdadeiro também. Existe a cafajesta, né? Que na realidade em geral são mulheres também não tão confiáveis. A cafajesta não é tão, vamos dizer assim, não é tão dadeira quanto os homens cafajestes são mulheres. Vamos dizer, existe uma diferença. A cafajesta é uma mulher que mais gosta de provocar do que de dar. Existe, é diferente. No caso, eu já vou ver aí a pergunta, mas no caso dos homens, os cafajestes, eles gostam mesmo de sair com as mulheres. Como, eu tinha um cliente que gostava de fazer uma metáfora com esgrima, né? E que para muitas pessoas não existe a necessidade no esgrima, basta o touché, que você encostou a espada no corpo do outro, você já ganhou a luta, não é preciso enfiar a espada, né? Os homens parece que não se conformam só com o touché, eles querem enfiar a espada. As mulheres no touché já estão contentes, né? Porque tem razões para isso, né? Tem diferenças na fisiologia. Esse casal do Marcin Johnson, lá em 66, registraram uma diferença enorme na fisiologia sexual masculina e feminina, que também foi totalmente negligenciada. A única pessoa que eu acho que leva isso a sério sou eu. Quer dizer, a vida real leva todo dia, mas eu digo das pessoas que estão escrevendo e trabalhando, que é o fato de que não existe período refratário na fisiologia sexual feminina e existe na masculina. Vamos deixar claro, no homem existe, entre homem e mulher tem duas diferenças sexuais importantes. O homem é muito mais visual que a mulher. Então o homem é um problema, inclusive. Isso aqui as mulheres ficam às vezes irritadas, que os homens ficam olhando para as outras mulheres, mas a culpa é das mulheres. Porque elas também ficam se exibindo de um jeito que é duro para o homem não olhar, né? É difícil ir para uma praia, né, no Rio de Janeiro, ficar olhando o Pão de Açúcar. Né? Se as mulheres tivessem todas de burca, facilitava a vida dos homens. Aliás, no mundo machista,
Foram os homens que inventaram o aborto, justamente para travar este poder sensual feminino, poder que elas têm sobre os homens, justamente porque despertam um desejo maior do que a recíproca. Quer dizer, a mulher não olha para o homem com a mesma cobiça que os homens olham para a mulher. Então isso é um poder, é uma vantagem feminina, né? O feminismo, num primeiro momento, viu isso como um machismo. E eu, inclusive, fiquei classificado como tal desde 1980, porque eu falei dessa diferença, e falei como uma diferença que favorece as mulheres, mas não adiantava, elas queriam que fosse igual. A teoria, engraçado para as pessoas, a teoria às vezes vale mais que os fatos, né? Eu acho isso patético, porque não é igual o que vai fazer. Ainda que fosse melhor para as mulheres, não servia, tinha que ser igual. E a outra diferença que o Marcel Johnson registra, essa quem registrou pela primeira vez, e leve, também foi o Freud. Numa nota de rodapé, num livro chamado Está na Civilização. Também ninguém levou a sério essa da importância da visão. O Freud, que era um grande chutador, mas obviamente de gênero inquestionável, ele dizia, né, que aquilo é assim, dos mamíferos, ele diz assim, o que era olfativo, quando o homem de quadrúpede virou bípede, o que era olfativo virou visual. Então, nos outros mamíferos, o estímulo é olfativo, quer dizer, a fêmea solta o cheiro, o macho corre atrás, é sempre o macho que corre atrás. Na nossa espécie, não é cheiro, é olho. Então, a mulher, né, desperta, solta imagens e o homem corre atrás, né? As mulheres se divertem muito de soltar imagem, todas sabem disso, né? E os homens, não sei se divertem tanto de correr atrás. Para falar a verdade, tem uma boa turma que preferia que corressem atrás dele, mas isso aqui só vem acontecendo hoje por modismo, não por mudanças no instinto, entendeu? Porque o instinto é instinto, né? Na prática, a outra diferença que o Marcel Johnson registra, que eu acho importantíssima, é que os homens, depois do prazer, quer dizer, depois da ejaculação, eles têm um período refratário, um período de desinteresse sexual. Um período assim, como saciedade. E essa saciedade não existe nas mulheres. É que encrenca. Encrenca, quer dizer, é que problema, quer dizer, as mulheres depois, isso eles registraram com todos aqueles estudos dos fiozinhos, das correntes elétricas, eles têm razão. Eles registraram o seguinte, que depois do orgasmo feminino sobra uma excitação residual e que cria condições para que a mulher possa se excitar imediatamente depois, o que cria uma disponibilidade permanente da sexualidade para as mulheres e indisponibilidade nos homens, que precisam de um tempo de repouso, que pode ser de 2 minutos, pode ser de 2 semanas também, depende de com quem, não é? Mas de todo modo precisa de um período de carência, vamos dizer assim, ou um período refratário, até aversivo à intimidade física. Nessas horas, inclusive, é a hora que os homens dormem e que as mulheres ficam tão indignadas porque não entendem que os homens dormem porque acabaram de comer, como se fosse uma feijoada. E elas não, para elas não é assim. Elas terminam a refeição com a fominha. De onde menor interesse em ficar dando. Não é muito melhor só provocar, porque vai sobrar fome de todo jeito, para que vai comer? Né? Então há uma diferença na fisiologia que faz com que o sexo casual, por exemplo, seja muito menos interessante para as mulheres, e as que têm tentado praticá-lo hoje mais por modismo, eu volto a insistir, nem sempre se dão tão bem, porque sentem um vazio depois, porque a sensação é meio de solidão. O sexo tem compromissos maiores com a individualidade, não só com a agressividade, mas também com a individualidade, porque foi descoberto mesmo pela criança quando ela tocou a si mesma. O sexo é um fenômeno pessoal e não interpessoal. Então ela está mais comprometido com a individualidade. A sensação, às vezes, de vazio e solidão, depois de uma intimidade sexual sem afeto, é muito grande, tanto para homem quanto para mulher, isso nos dois, né? E na hora mesmo do prazer, é sempre fato também que os homens e as mulheres, todo mundo fecha o olho, quer dizer, ninguém tem prazer como o outro, tem prazer interno, pessoal, o outro desaparece na hora do prazer, né? E quando se fecha o olho, quer dizer, o outro pagou o outro. Nesse ponto pode até ser qualquer um, mas depois tem que abrir o olho. O problema é depois que abre o olho.